Quer lá. começar sobre mais esse processo que o Lula ganha ou quer começar pelas manifestações? Por onde você quer começar a conversa? Não, com relação ao Lula, acho que é mais rápido, né? A justiça assim o decidiu, disse que prescreveu as acusações e e que não havia provas, vamos chamar assim, suficientes para dar andamento ao processo. Então, a justiça é soberana, tem essas duas questões aí, e o delator, Léo Pinheiro, salvo engano, teria voltado atrás num segundo depoimento. Se o próprio delator voltou atrás, então fica prejudicado, evidentemente, qualquer trabalho, vamos chamar assim, de acusação, né? E tudo bem, aí a justiça assim o decidiu, segue a vida, né? E essa é uma questão, né, Vila? Porque, por exemplo, a justiça, ela falou, né, são 19 já processos do presidente Lula que foram arquivados. Isso não significa que ele é inocente. Isso, muitos dos juristas, eles explicam essa situação, né? O arquivamento por falta de provas e porque não conseguiu seguir adiante. Então, não é que ele foi inocentado, foi arquivado. Qual é o impacto disso na cabeça das pessoas? Era isso que até eu queria te perguntar. Porque o antipetismo foi muito forte nos últimos anos, né, por causa, inclusive, da Lava Jato, das acusações contra o ex-presidente Lula e contra o PT. Esses arquivamentos, eles impactam na mudança de pensamento da sociedade brasileira, ou seja, aquelas pessoas que estavam absolutamente contra o Lula podem voltar a votar no Lula? Olha, num primeiro momento não me parece, em um primeiro momento. E por quê? É bom lembrar, claro, a pessoa que é absolvida não necessariamente é inocente. Tudo bem, perfeito. Mas a questão que se coloca é que o Petrolão existiu. O Petrolão não é uma ficção, né? Basta ver o volume de recursos que foram devolvidos pelos acusados, né? E foram milhões e milhões e milhões de reais. Gente que era um gerente da Petrobras, um diretor e assim por diante. Então, não foi uma ficção, uma construção do imperialismo norte-americano, não chama assim entre aspas, que inventou o Petrolão para destruir a Petrobras. Não me parece, ao menos até o momento, por tudo que sabemos. Então, esse é o primeiro ponto. Existiu o Petrolão e as pessoas que desviaram aqueles recursos devolveram, sinal de que aquilo ocorreu. Ponto 2. Algumas delações foram muito mal feitas, e isso eu já falo há anos. A do Sérgio Machado, por exemplo, da Transpetro, me causou estranheza, porque quando foi divulgada na rede, eu li rapidamente ela e fui aos anexos. E aí tinha as declarações de renda dele, dos filhos, etc. Tal, e havia questões que você olhava ali e falava, isso tem inconsistência, isso aqui tem algo estranho, não é possível que alguém tenha acreditado nisso. E acreditaram, né? E a delação, ele está lá, não sei se ainda continua em prisão domiciliar ou não, né? E o tempo passou e ninguém mais lembra. Então, muitas das delações, a lei da delação é importante, né? Para a justiça, eu concordo também. Mas muitas das delações eu acho que não foram devidamente apreciadas e eu acho que causaram dano, inclusive, à própria Operação Lava Jato. Por outro lado, e por fim, mas não menos importante, o que foi revelado e até hoje não foi periciado, mas os áudios, tudo aquilo do Telegram que nós tomamos conhecimento, foram conversas indevidas, né? No mínimo, mas são conversas indevidas e que não tem, não me parece, justificativa. Mas eu não quero jogar, como dizia um antigo sociólogo, que depois virou presidente, mas dizia isso nos anos 70, o bebê e a água suja do banho fora. Tem que separar uma coisa de outra. A Operação Lava Jato mostrou um enorme esquema de corrupção no Brasil, existiu, as pessoas foram condenadas, devolveram dinheiro, e foram muita gente, não foi uma, duas, três pessoas, mas muita gente. Então, existiu. Agora, alguns dos encaminhamentos não foram dos mais felizes na operação. E com relação ao ex-presidente Lula, a justiça é que vai encaminhar qual é o término de todos esses processos. Agora, afirmar que isso faz com que o eleitor mude o seu julgamento, insisto, e para concluir, numa primeira instância, não me parece, porque eu achava que o mensalão, ação penal 470, o processo no mensalão, tinha sido o maior escândalo de corrupção na história. Eu estava totalmente errado. O Petrolão foi muito, N vezes maior, e se desenvolveu concomitante ao mensalão, mostrando que as pessoas não tinham receio de fazer aqueles desvios milionários em pleno julgamento da ação penal 470, que começou com 40 réus,
depois 38 e 25 sentenciados. Isso no caso do Mensalão. Agora, no caso do Petrolão, foi muito maior.